Boa noite. Mais uma sexta-feira que nós estamos aqui reunidos, tendo a oportunidade, né, de estar participando dessa tarefa de lives aí que a gente está desenvolvendo a cada sexta-feira na Casa Solidariedade. E meu nome é Lucimeire, para quem não me conhece, e eu estou agradecendo, né, já estou aqui agradecendo a todos vocês que estão participando a cada semana, persistindo, dando apoio a todos esses amigos nossos que estão iniciando, né, estão tendo a oportunidade de desenvolver esse trabalho de exposição com muita simplicidade, né, quebrando muitas barreiras e limites aí, através das lives que nós estamos fazendo aqui na nossa Casa de Solidariedade e Beneficência. Nós vamos dar um tempinho, né? E vamos, para que a gente possa também ter mais pessoas acessando. E a gente sabe que nesse horário é um pouquinho concorrido, né? Sexta-feira às 8, né? Então é um pouquinho concorrido. Então nós vamos dar um tempinho e a gente vai estar, assim, agradecendo a todos vocês, a todos aqueles que colaboram com a Casa de Solidariedade de alguma forma. Nós estamos agradecendo e agradecendo também a oportunidade, né, da reflexão, porque a cada palestra, a cada encontro que a gente está tendo, nós estamos levando para dentro das nossas casas uma reflexão e que essa reflexão possa gerar, né, pequenas transformações. A gente sabe que a transformação não ocorre do dia para a noite, né? A transição não é um piscar de olhos, mas sim uma construção, é um processo, né? Então, a gente tem mais aqui agradecer a todas essas pessoas que estão colaborando, trazendo material para a gente refletir mais um pouquinho, né? Agora já são 8h02 e nós vamos ter uma abertura com uma pessoa, né, que é muito querida, que faz parte da casa e que vai ser diferente. Então, a nossa prece inicial vai ser uma música, e essa música, ela leva, se nós prestarmos atenção, né, na letra, ela leva a nossa reflexão, tá bom? Já tem a ver com o tema. É a nossa amiga Ingrid. Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial com ela. Não está sendo som. Nós tivemos um probleminha, nós tivemos um probleminha técnico, gente. Então a gente vai recomeçar, tá bom? Só um minutinho, e foi bom porque mais pessoas vão poder ouvir desde o começo, tá bom? Então só um minutinho, por favor. Tudo uma questão de ajustes, né? A gente está aprimorando a cada a cada live. Fecha o meu? Se eu quiser
quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter alma e o corpo. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos dos meus sonhos. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Que bom, né, gente? Então, vamos dizer graças a Deus, né? Se nós pudermos estar realmente nos apegando com Deus e baseado nesse pedido, né, de nos apegarmos com Deus, nós vamos convidar o nosso amigo Marquinhos, que aceitou realizar nossa live hoje, com o tema caridade e humildade na comunicação. Olá, Marcos, boa noite, seja bem-vindo. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos da Casa de Solidariedade. Exato, Marcos, agora por tua conta, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Maravilha, então. Bom, depois dessa prece da Ingrid, né, não tem nem muito o que falar, né, porque foi perfeito. Maravilha, parabéns, Ingrid, muito bom mesmo. Eu sou o Marcos, também conhecido como Marquinho, também conhecido como Marcos da Fabiana, também conhecido por outros nomes que não convém aqui falar. Mas hoje a gente vai estar falando um pouco, antes de mais nada, agradecer a oportunidade dessa casa bendita, de a gente estar reunido aqui numa sexta-feira, à noite, nessa palestra live, uma forma espetacular da casa de estar mantendo-nos conectados, né? E com certeza agradeço muito essa oportunidade. Como a Lu falou, o tema caridade e humildade na comunicação. Eu sempre gosto
de conceituar algumas coisas, tá? E eu vou conceituar a comunicação, eu tô com a minha cola aqui, tá? Porque é importante para a gente não confiar totalmente na memória. E comunicar é a capacidade que o ser humano tem de se interagir com o outro por meio de sinais. Esses sinais podem ser verbal ou não. O que é um sinal verbal? Oral ou escrita. No verbal, movimentos faciais e corporais. Somos seres que já nascemos nos comunicando. Uma prova disso é o choro, né? Na hora que a gente nasce, até um determinado ponto da nossa pequena vida, a única forma de comunicação é o choro, é o resmungo, enfim. E o perfeito entendimento, ele consiste na emissão, transmissão e recepção de uma mensagem. Vou repetir. O perfeito entendimento consiste na emissão, transmissão e recepção de uma mensagem. Aqui é que começa o problema da comunicação. Por quê? Porque muitas vezes o que é dito, ele não é compreendido. Ou pior, ele pode ser compreendido de maneira equivocada. E, ainda na dúvida, a gente não pergunta. Deve ser algum trauma de infância, né? Quem aqui na escola não teve aquela situação onde que o professor perguntava, alguém tem dúvida? E ninguém levantava a mão. E mesmo assim a gente tinha dúvida. Tem uma frase que eu gosto muito da internet, que a gente vê em Facebook, em Instagram, que eu queria ler para vocês, que é assim: entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo e o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. Essa frase, toda vez que eu leio ela, eu acho muito interessante, porque a nossa vida é assim. Se a gente não tiver tranquilidade na fala, se a gente não tiver tranquilidade na escuta, se nós não entendermos o que o outro está falando, a gente cria um abismo, né? Então fica uma coisa muito difícil de entender. Eu vou contar uma historinha para vocês, uma historinha verídica que já aconteceu já há alguns anos, que é muito interessante, só para ilustrar essa questão de comunicação. Um tio meu havia falecido, né? Ele era casado com a irmã da minha mãe. A minha mãe, inclusive em homenagem a ela, né, tá para fazer 1 ano do seu desencarne, daqui a 3 dias. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito emotiva. E acredito eu, como toda e qualquer família, toda vez que desencarna alguém, a gente faz aquela corrente de ligações, né? E vão ligando, vão ligando, vão ligando. Pois bem, a minha mãe ficou responsável por ligar para algumas pessoas. E ela ligou para uma outra tia, que era casada com o irmão dela, né? Ela ligou, pegou o telefone, ligou e começou a falar: ô fulana, você não sabe o que aconteceu? O morreu. Ela falou assim. Perfeito. A pessoa que estava do lado de lá, a minha tia, também não entendeu. Só que havia algumas coincidências nessa história, né? O meu pai estava em tratamento de câncer já há alguns anos, né? E a minha tia, quando a minha mãe ligou, ficou apavorada, tal. Pois bem, no outro dia de manhã eu estava dormindo ainda, inclusive estava dormindo na casa da Fabiana, a gente não era casado. Toca meu celular. Eu atendi, era essa minha tia, que tinha recebido a notícia. Oi, Marquinho, tudo bem? Oi, tia, tudo bem? Tal, escuta, hein? Qual cemitério vai ser o sepultamento? Ah, vai ser no cemitério do Camilópolis, que é aqui em Santo André, né? Ah, tá ótimo. Que horário que vai ser? Tal. Tem alguém que pode me buscar? Porque eu não sei como é que faz para chegar de ônibus lá. Tem alguém para ir me buscar na estação de Santo André? Eu falei, tia, eu vou dar uma verificada e aí eu volto a ligar para a senhora. Eu peguei o celular, liguei para o meu pai. Ô pai, a tia tá querendo que alguém vá buscar ela lá na estação de Santo André. Aí meu pai falou assim, porque ela não sabe vir? Eu falei, ela não sabe, faz tempo que ela não vem pra cá, ela não sabe, tá bom. Desliguei o celular. Passado uns 10 minutos, mais ou menos, a minha tia liga. Essa mesma tia. Ela ligou, eu atendi o celular. O pessoal ouvia assim, Marquinho,
Ô, Marquinho, quem foi que morreu, Marquinho? Falei, como assim, tia? Quem foi que morreu? Marquinho, não foi seu pai? Meu pai? Não, meu pai não, meu pai tá bem. Quem morreu foi o tio Rubens. Ai, Marquinho, ai, Marquinho, é que a sua mãe me ligou, eu pensei que tinha sido seu pai, aí seu pai me liga e fala, Márcia, fica tranquila que eu tô indo te buscar. Imagina o susto que essa minha tia levou, ela quase teve um troço. Eu também tive quase um troço, porque eu acho que eu fiquei dando risada durante uns 10 minutos, passando mal, e eu não conseguia sequer falar o motivo que eu estava dando risada para Fabiana. Essa história é só para ilustrar, né, que a comunicação ela é um fator muito importante da nossa vida. As entrelinhas das mensagens das redes sociais, essas hoje são fundamentais, né? A gente se comunica muito, seja Facebook, seja Instagram, seja WhatsApp, muitas postagens que a gente vê, até a gente acha estranho, até a gente acha, fica meio que na dúvida. E às vezes a gente dá uma curtida, a gente dá um joinha, mas poucas vezes a gente tem a possibilidade ou a gente tem a condição de chamar essa pessoa no privado e perguntar: Oi, Fulano, oi, Fulana, como é que você está? Às vezes, numa postagem, às vezes num desabafo, às vezes em alguma situação que ocorra, a gente deixa passar essas oportunidades. E a pessoa está gritando, ela está falando alguma coisa para alguém ouvir. As mensagens não ditas, tom de voz, falar bravo, falar alto. Quer ver uma diferença? Quando alguém nos chama, a gente fala oi. Oi é uma coisa, né? Agora, quando alguém nos chama, a gente fala o quê? Há uma diferença, correto? Então, isso é muito fácil a gente perceber que algo não está legal. Postura, silêncio, né? Recentemente a gente estava aqui na sala maratonando algumas séries e o meu filho mais novo, o Yuri, ele começou a falar mais alto no meio da sala e começou a dançar e tal, e tal, e tal, e tal. E daqui a pouco, ele no auge dos seus 3 anos e meio, ele nos fez refletir fantasticamente. Porque ele falou, vocês estão vendo isso, estão vendo tal, 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 e eu querendo falar e tal, tal, tal. Aquilo foi um balde de água fria na gente. E realmente é o modo como nós temos de nos comunicar. E a necessidade de se importar com o outro. Muitas vezes, como as redes sociais, essa situação que nós nos encontramos hoje, de estarmos todos juntos, vivendo quase que o dia inteiro dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com tantas outras pessoas, que era um momento que a gente não tinha, a gente vem passando muito tempo juntos, né? E a gente vai começando a observar o outro, né? E às vezes a pessoa, todos nós, damos sinais, esperando alguém ver. E é esse feeling que a gente precisa desenvolver. E para tanto, há uma necessidade de não ser julgado, tá? Isso daí a gente vai falar daqui a pouquinho, porque pegando a carona da Ingrid, não tinha combinado nada com a Ingrid, nem a Ingrid comigo, mas tem um cantor também falecido, que tem uma música dele, que eu vou ler um trechinho aqui, eu não vou cantar porque a minha voz está rouca hoje, e essa mudança de tempo, que é mais ou menos assim. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo o desengano. Às vezes queremos apenas isso, apenas esses momentos de aconchego, esses momentos que alguém nos abraça, esse momento que alguém nos dê colo, que não nos diga nada,
que não julgues. É preciso ter caridade para ouvir. É preciso saber que todos nós temos nossas fraquezas. Cada um de nós. Humildade para ouvir. Por que que a humildade para ouvir? Porque quando o outro fala conosco, quando o outro desabafa conosco, primeiro há um motivo de confiança ali. E essa confiança ela é primordial. Depois de ter essa confiança, ela espera não ser julgada. Porque ser julgado nós somos o tempo todo. Quer ver uma coisa que dói muito? E isso daí eu acredito que todos nós passamos. Falando nisso, a propósito, tem os comentários, né, que estão abertos. Vão comentando, que no final a gente vai ter um tempinho aí para a gente trocar ideias, para a gente responder alguns comentários, algumas perguntas. Então vão postando lá. E aí a gente fica da seguinte maneira: quem nunca passou por uma situação dessa? Quem não precisou desabafar com alguém e por um motivo ou outro esse desabafo não ocorreu do modo como a gente queria, porque às vezes a gente foi julgado. Você vê uma coisa que é muito comum? Ah, mas isso não é nada. Lembra, não sei se acontece na família de vocês, na minha acontecia assim, quando reunia-se a minha avó e o pessoal mais antigo que já está na idade do condor, não sei se isso acontece, e começa a competição para ver quem tem mais dor. Às vezes um está falando de uma dor, o outro vai, mas ixi, isso não é nada. Isso não é nada. A minha é muito pior. E vai aquela competição, vai acontecendo aquela competição. E você que queria desabafar, você que queria apenas alguém que te ouvisse, você encontrou alguém pior. Então, a caridade, ela é muito importante nesse momento. A humildade de saber que somos falhos e que, muitas vezes, se estivéssemos na mesma situação da pessoa que está nos confidenciando algo, poderíamos estar numa situação muito pior ou tomar escolhas muito piores. Na caridade e na humildade, para ouvir o outro, para ter uma comunicação, é necessária empatia. O que é empatia? É colocar-se no lugar do outro. É fácil? Não, não é fácil. Quantas vezes a gente já não teve a oportunidade de verificar que a empatia, ela, para a gente se colocar no lugar do outro, a gente precisa se despojar dos nossos preconceitos, se despojar dos nossos julgamentos, para estar pleno para outra pessoa. Ouvi-la não somente com os ouvidos, mas com o coração, com a alma. É entender o momento que aquela pessoa está vivendo. A dor, ela é única. Não existe uma medição. Não existe um aparelho onde que eu possa medir a dor. A sua dor dói mais, a minha dói menos. Não. A dor, principalmente essa interna, uma vez eu ouvi uma psicóloga falando uma coisa muito interessante sobre dor, sobre sentimento, chamado dor difusa. Você não sabe onde é, né? Quando a gente está com dor sentimental, a gente não tem, dói tudo, mas a gente não sabe onde que é. Diferente de você dar uma martelada no dedo, que você está sabendo que é o dedo que está doendo. Mas essa dor difusa, ela falando, corrói tudo. E isso é muito interessante. E nessa comunicação, quando alguém vem nos comunicar algo, essa postura de empatia, humildade e caridade, ela é fundamental. Só que tem uma outra coisa. Nós estamos falando muito de nós ouvirmos o outro. E nós estamos nos ouvindo? Como assim, Marcos, nos ouvindo? Ué, nós não somos dotados de sentimentos? Nós não temos angústias, não temos medos, não temos inseguranças, não temos tantas outras coisas? A gente está ouvindo tudo isso? Conhecer o nosso lado sombrio, como diria Carl
Jung, a minha pronúncia, eu sempre confundo as pronúncias, mas Jung, ele sempre dizia o seguinte, que nós temos e devemos conhecer o nosso lado sombrio. Por quê? Isso nos possibilita nos conhecer. E a partir do momento que nós nos conhecemos, nós temos a oportunidade de trabalhar e nos aprimorarmos. Ouvir os nossos sentimentos. Eu sempre tenho uma analogia, eu sempre faço uma analogia que nos ouvir ou nos dar a devida atenção é como arrumar um armário. Se você pega aí o seu guarda-roupa, seu armário, sua gaveta de pote com tampa, né, que é aquela, vou fazer um parênteses aqui, né, que o pessoal ultimamente descobriu que a máquina de lavar é é um portal para uma outra dimensão. Isso, pelo menos, é o que eu ouvi recentemente. Nessa máquina de lavar, as meias somem, o pé de meia some, e surge no lugar desse pé de meia que sumiu, um pote de tampa, aliás, uma tampa de pote. Então, existe essa troca, esse portal dentro de uma máquina de lavar. Então, pega essa gaveta de pote, esse armário, tira tudo de lá de dentro. Essa analogia que eu faço sempre com os nossos sentimentos. E aí você vai vendo o que serve, o que não serve, o que tem tampa, aquilo que não tem tampa. E a gente começa a organizar. Só que quem vai organizar isso? É outra pessoa? Não. Tem que ser a gente. Porque quem também nunca passou por isso, de guardar algo do outro, e esse outro vai procurar e não acha. Por quê? Porque quem guardou fui eu. Aqui em casa mesmo, se eu guardar uma coisa da Fabiana, e que é algo que, de repente, não é algo que ela utiliza com frequência, o que vai acontecer? Ela não vai encontrar. Ela não vai encontrar, por quê? Porque quem guardou fui eu, mesmo sendo algo dela. Então, qual que é a analogia neste momento? Nos ouvir, colocar para fora tudo aquilo que nos incomoda, para gradativamente a gente ir arrumando. E é importante isso. É importante a gente nos dar o ouvido, comunicar, parece coisa de louco, mas com nós mesmos. Aproveita nesse momento. Quem nunca fez isso? Quem nunca falou sozinho debaixo do chuveiro? Quem nunca falou sozinho dentro do carro? Aproveita agora que todo mundo está usando máscara. Na hora que você põe a máscara assim, ó, colocou a máscara, é que eu não tô com nenhuma aqui. Aí você colocou a máscara assim, ó, você tá falando e ninguém tá vendo. O carro do lado, o cara nem vai perceber que você tá falando sozinho. Desabafa. Pode falar mal do chefe, pode falar mal de todo mundo, só tá você dentro do carro. Se dá essa oportunidade. Pedir ajuda, peça ajuda quando você precisa comunicar algo. Como a gente viu até aqui, a comunicação, ela é algo muito sensível, muito difícil. Peça ajuda por mais difícil que seja, e todos nós sabemos que é difícil. Não é muito mais fácil ajudar o outro, do que pedir ajuda? É muito mais fácil. Mas peça ajuda, né? Imagina um copo d'água enchendo. Esse copo d'água vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Tem uma hora que ele transborda. Se a gente não ir esvaziando, ele transborda. E a nossa bendita casa de solidariedade é um grande ponto de apoio. Sem dúvida nenhuma. É um ponto de apoio quando a gente vai até a casa participar do evangelho. É um ponto de apoio quando a gente encontra um amigo, uma amiga. É um ponto de apoio quando a gente passa nas entrevistas. É um ponto de apoio no grupo.
quando a gente teve, sempre nos grupos que a gente teve oportunidade de estar juntos, a maior alegria minha, confesso, era quando alguém desabafava dentro do grupo, porque começa grupos, né? O forte da Casa de Solidariedade são as escolas. Então começa o grupo do básico, geralmente o grupo grande, depois vai dando uma diminuída, e passa-se um tempo, as pessoas começam a se colocar, mas falar de si, dos seus medos, das suas angústias, muitas vezes até chorar. Isso é um ponto principal. Por quê? Porque ali a pessoa sabe, e ali ela conseguiu ter a confiança necessária para falar, para ouvir, para ser ouvida, sem julgamento, sem preconceitos. Isso é de fundamental importância. Por isso que a gente trouxe esse tema, né? Humildade e caridade na comunicação, porque se faz necessário. E principalmente na época em que vivemos, de redes sociais, onde que você fala uma coisa e que, se eu não concordar, a possibilidade de haver uma briga, uma discussão é tremenda. Não é verdade? A gente não vê muito isso. E é uma situação de que eu posso não concordar com aquilo que você fala, eu posso não concordar com aquilo que você escreve, mas eu tenho a obrigação de te respeitar. Eu tenho a obrigação de ouvi-lo e de respeitar. Para terminar, eu vou ler procurando várias coisas que a gente viu durante essa semana para preparar esse nosso encontro. Já estamos chegando aí a 25 minutos. Pelo que tinham me passado, eu tinha 1h30, na verdade, meia hora, mas já está chegando o nosso prazo aí, depois a gente vai abrir para as perguntas, para os comentários. Eu queria terminar essa nossa live palestra de hoje com uma frase que eu encontrei do Charlie Chaplin, que é assim: às vezes só precisamos de alguém que nos ouça, que não nos julgue, que não nos subestime, que não nos analise, apenas nos ouça. O convite de hoje, que foi principalmente para mim, é ouvir mais com o coração, é estar mais atentos aos sinais das comunicações verbais e não verbais, das escritas das redes sociais, para que a gente consiga ter, com certeza, essa comunicação. Lu, agora eu vou chamar a Lu, para a Lu estar voltando para nós. Obrigada, Marquinhos, pela tua exposição de um tema delicado, mas de uma maneira tão gostosinha que nós demos risada aqui, ouvindo o Condor aí com dor, né? Condor. Condor, eu achei ótimo, né? E a gente vai abrir agora, né, para os comentários, e se tiver algumas, começaram a aparecer agora, no final começaram a chegar as colocações, né? Então vamos lá. Agradecer aí. Que maravilha! Hoje um anjo cantando para nós. Bendita casa de solidariedade. Linda, querida. É a Vilma fazendo um agradecimento à Ingrid, né? E às vezes a gente a gente comunica tanta coisa através de uma música, né, Marquinhos? Demais, demais. A Ingrid cantando já foi maravilhoso. A música escolhida, então, foi fantástica, né? E que vem de encontro com tudo aquilo que foi proposto para essa noite. É fantástico, fantástico. Depois da cantoria dela, para fazer qualquer outra coisa, já ficou difícil. Mas a música que você trouxe também, né? Foi muito profunda, né? Às vezes a gente só quer um aconchego mesmo, né? É verdade, essa música é do Vanderly, não sei se conhecem, eu sou fã do Vanderly,
né? Desencarnou recentemente, prematuramente, mas essa música também é uma oração, é uma coisa que nos toca muito. Então vamos lá, vamos ver se tem aí. Nossa, Marquinhos, essa é da Fátima Tavares Cunha, né? Nossa, Marquinhos, essa gaveta de potes e tampas vai dar outra live. Dá, isso dá, hein? É porque foi excelente analogia, né? Porque às vezes a gente não entende o que seriam esses potinhos. Você pode deixar mais claro? Sim, é assim, é uma analogia, porque o que acontece? Nós temos várias coisas guardadas dentro de nós, né? E dessas coisas que estamos guardadas dentro de nós, muitas coisas já não servem mais, só que a gente não sabe. Então, às vezes, a gente tem aquela dor interna, de uma dor difusa, uma angústia, uma tristeza, mas a gente não sabe de onde vem aquilo. Então, para descobrir de onde vem, a gente tem que tirar tudo aquilo que está lá dentro. Então, aí vem a analogia, eu quero aquele pote para guardar determinada coisa. Eu não vou achar aquele pote se eu não tirar tudo o que tem dentro. Eu não vou achar aquela blusa vermelha que eu tanto quero se eu não tirar tudo aquilo que tem dentro. E eu posso fazer isso sozinho, mas é sempre o ideal eu fazer com alguém. Ou seja, eu ter a oportunidade, eu ter alguém para desabafar, eu ter alguém para comunicar. A pessoa, ela vai nos ajudar, ela vai nos amparar. Como? Às vezes, separando os potes, às vezes nos ajudando a dobrar aquelas peças de roupa, mas na hora de guardar ou de separar aquilo que serve do que não serve, aí não, aí é só nós mesmo que conseguimos fazer isso. Está sob nossa responsabilidade. Exato. E você tocou num ponto muito importante, né? A coragem de pedir ajuda, né? Porque às vezes a gente quer muito ajudar, né? Sim. Mas a gente esquece de pedir também. Somos humanos, necessitamos também, né? E a arrumação fica mais fácil, né? Com ajuda, né? Às vezes fica até mais leve. Sim, muitas vezes eu tinha um comentário assim com a Fabiana, que é minha esposa, né? E a gente sempre conversava da seguinte maneira, eu falei assim, no que você precisar, eu estarei do seu lado com um copo de limonada sem açúcar, porque ela toma limonada sem açúcar. Ou seja, eu estarei ali com um copo de limonada sem açúcar do lado, mas quem vai organizar, quem vai arrumar, quem vai ter as condições de fazer é a própria pessoa, mas é de fundamental importância quando você tem alguém, ou você tem a possibilidade, como foi falado da Casa de Solidariedade, da gente poder conversar. Porque a gente, conversando, a gente consegue esvaziar essa gaveta de pote, a gente consegue esvaziar esse nosso armário e consequentemente, ir arrumando ele devagar com aquilo que realmente nos interessa. E muitas vezes aquela blusa vermelha que eu estava procurando, que eu queria tanto, na hora que eu olhar para ela, eu falo assim, não quero mais não. Isso. Vou dar embora. E dá embora. Descarrega, desapega, né? Como fala, né? Desapega. Né? É aquela. E tem a ver com a próxima que a Mônica está fazendo, a colocação da Mônica. Aula é terapia de grupo também, né? Sim, é fundamental dentro de um aula grupo. Lá na casa, né? Isso. Falando aula lá na Casa Solidariedade, né? É fundamental dentro de um grupo. É fundamental porque o que acontece? Quando a gente começa a refletir, quando a gente tem a possibilidade de se expor, é a certeza absoluta que a gente tem confiança naquele grupo. Né? E a gente consegue desabafar, a gente consegue chorar, a gente consegue um ombro amigo, e quando a gente desabafa, a gente, além de aliviar o peso que está sobre nós, a gente consegue ter uma clareza da situação. E, então, a Casa de Solidariedade, os grupos, como a Mônica falou, as aulas, é de fundamental importância para isso. Exato. A Vilma
colocou assim, Casa de Solidariedade, nosso apoio realmente. Nossa, como está fazendo falta o contato com pessoas, a ajuda, o aprendizado. Marquinhos, sua palestra está sendo ótima, abrindo grandes reflexões. Mike, ótimo. E é aquilo que eu falei no começo, a Casa de Solidariedade, com essa adaptação, né, que vocês encabeçaram de estar fazendo essas palestras live. É uma forma do que? De aproximar a gente cada vez mais, manter a gente, né, juntos, né, os grupos, eles vão aumentando, né, então tem um grupo para isso, um grupo para aquilo, então se a gente for parar para analisar, essa semana mesmo rodou, né, qual o grupo que ainda, assim, quais os grupos da casa que tem encontros virtuais? Isso. Então, assim, a gente teve que se adaptar, é óbvio que o contato, o tete a tete faz diferença, mas o melhor de tudo isso é que a gente não perdeu o que? Essa essência do nosso contato, né? De a gente, mesmo de longe, estar se vendo, mesmo de longe, estar se falando, mesmo de longe, estar aprendendo. Isso mesmo. Marcos, quem está fazendo é a Fabiana, tá, Marcos? Não conheço. Ixi, não meu Deus. Pois não. Vou lhe apresentar. Então, ela está perguntando aqui, como exercer a caridade na comunicação do adulto com a criança? Poxa vida, eu não tinha uma pergunta mais fácil para fazer, não. Pior que os dois devem estar ouvindo, né? Os dois que eu falo, o Iago e o Yuri. Olha, então, na verdade é aquilo que eu aprendo muito com ela e a gente vai aprendendo também de outras maneiras. É a gente entrar no mundo deles, né? A gente aprende demais com as crianças, eles que não nos ouçam, mas a gente aprende demais com eles. Aquilo que eu falei do Yuri, do exemplo que eu dei, aquilo foi fantástico, né? Porque a gente tem que se rever. E se comunicar com eles muitas vezes, entrar no campo de ações deles, né? Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente, para falar alguma coisa, a gente se utiliza de um personagem que eles gostam muito, né? Então a gente vai se conversando dessa forma. Uma coisa que é fundamental, né? É o tom de voz, é o estar junto, olho no olho. Isso é de fundamental importância em toda e qualquer comunicação, inclusive com os pequenos. A gente tem que sair desse pedestal que muitas vezes a gente se coloca. Imagina, né? A sorte que eu não sou tão alto, né? Mas para conversar, um filho vai conversar com o pai, tem que olhar para o alto, já é um desnível. Então, uma criança para olhar para um adulto já é um desnível. Então, que a gente chegue no mesmo patamar e que a gente não ter vergonha de não entendeu, pergunta de novo. Desculpa, filho, eu não entendi isso que você falou. Explica de novo para mim. E assim a gente vai afinando essa comunicação. Então, Marquinhos, a gente passa por isso, né? No sábado, no Evangelho, às 15 horas, com as crianças, né? Que muitas vezes eles fazem determinadas colocações, né? E acho que a grande caridade é a gente olhar para eles como seres assim que já não é a primeira encarnação, né? Não é uma criancinha. Eles têm todo uma bagagem aí e que às vezes eles falam e desmontam a gente e a gente tem que parar, refletir, respirar para depois a gente começar a retomar a comunicação, né? Com certeza. Agora, vamos ver se tem mais vamos ver se tem mais alguma. Acho que finalizou, né? Então, você quer fazer a prece, que depois da prece final, Marcos? Ai, meu Deus. Depois da prece final, depois que se você puder fazer a nossa prece final, a gente tem ainda mais uma surpresinha para quem está assistindo, quem está acompanhando, tá bom? Perfeito, faço sim. Tá, então eu te
Bom, então, antes de mais nada, cada um de nós em nossos lares, que possamos fechar os nossos olhos e sentir no fundo de nossa alma, no nosso coração, as vibrações advindas da Casa de Solidariedade por essa falange gigantesca de amigos espirituais que nos acompanham em todos os nossos momentos. Essa energia que vai adentrando ao nosso lar, aquecendo-o nesta noite fria, nos trazendo paz, nos trazendo tranquilidade, serenidade para entendermos a vida e, principalmente, abrindo o nosso coração para nós mesmos, para nós nos conhecermos, nós nos sentirmos e gradativamente descobrindo a joia rara que somos, a centelha divina, como diria o Mestre Jesus, que estamos juntos num caminho de evolução, estamos juntos na busca do progresso. Bendita seja a Casa de Solidariedade, que permite este encontro de afins, de irmãos e de irmãs, na busca do aprimoramento contínuo. Abençoado seja esta noite e que tenhamos a tranquilidade e a serenidade necessária para superarmos todos os obstáculos desta semana, desta próxima semana, e que com certeza estaremos juntos, com certeza estaremos conectados à Casa de Solidariedade na próxima sexta-feira e no decorrer da semana também, nos grupos de qual cada um de nós tem a oportunidade de fazer parte. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Marcos, a gente quer agradecer a tua participação, a tua colaboração e esse compartilhar, né, de reflexões que nós tivemos nessa noite. E a gente agradece do fundo do coração e a gente tem uma surpresinha. A gente vai colocar agora mais um chorinho da nossa amiga Ingrid. Maravilha, eu que agradeço, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigada, Ingrid. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vens chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto teus sinais. Tu vens, eu já escuto teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto teus sinais. Tu vens, eu já escuto teus sinais. Então.
Muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Um excelente final de semana e uma semana que vem maravilhosa. Até sexta que vem, gente. Marquinho, tchau, Poliana. Tchau, Marquinho. Tchau. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, Marquinho. Tchau.